Boa noite, prazer em ver todos aqui. Meu nome é Hélio, para quem não me conhece, sou pastor da igreja e você está convidado a participar conosco desse culto da família. E eu estou falando desse jeito, irmãos, porque isso daqui vai ser gravado e nós vamos disponibilizar na internet. Então, para quem chegou a essa gravação por meio da internet, você saiba que nós somos uma igreja evangélica, amamos a Cristo, amamos o Pai, amamos o Espírito Santo e nós, por enquanto, estamos nos reunindo de forma remota, ou seja, somente de maneira eletrônica por causa da pandemia. Assim que essa pandemia se dissipar completamente, aí nós vamos ter o nosso cantinho de volta, tá bom? Então, seja bem-vindo. Nós temos um site www.igrejadeinterlagos.com.br e lá você vai encontrar todos os horários do nosso culto. E na parte de cima vai ter um botãozinho onde vai ter ao vivo. Então você olha ali no horário, achou o horário, você está naquele horário, aperta o botãozinho que você vai entrar dentro do nosso culto, tá ok? E, como eu disse, eu vou falar hoje sobre a ética do medo. Olha que interessante, né? A ética do medo. O que acontece? Né? A gente tem aí uma cultura cristã de 2000 anos. Né? Nós passamos por diversas épocas, diversos momentos da cultura ocidental, e a igreja, o cristianismo sempre esteve presente. Né? O cristianismo sempre foi abundante no que diz respeito à religião cristã. Né? Então, surgiram várias vertentes ao longo dos séculos, né? Onde, em primeiro lugar, a Igreja de Roma, que foi a Igreja Católica, ela dominou praticamente durante quase 1500 anos, né? Quase 1500 anos, ela dominou o pensamento, a filosofia, né? O jeito, a maneira de se pensar sobre o cristianismo. Quando há mais ou menos 500 anos atrás, algumas pessoas se rebelaram. Né? Elas se rebelaram e começaram a questionar, né? Por que a Igreja Católica detinha o monopólio do cristianismo. Né? E aí começou daquele momento em diante, surgiram outros pensadores, outras maneiras de interpretar a Bíblia, de olhar para a Bíblia, e aí começaram a surgir outras igrejas. Aí surgiu, né, o calvinismo, várias outras vertentes. Né? Teve uma cisão da Igreja Católica na Inglaterra e ali acabou também tendo um problema e surgiu uma outra religião para que um determinado rei pudesse se separar e casar de novo, e assim foi. Então, nós temos no nosso pensamento ocidental, nós temos uma cultura que foi implantada ao longo desses 2000 anos praticamente. Então, a nossa maneira de pensar, o nosso jeito de olhar para as coisas da Bíblia, elas estão, vamos dizer assim, elas estão agrupadas de uma maneira que teve interesse, que a igreja ou as religiões cristãs tiveram interesse. Né? E aí surge, então, essa história do Deus castiga, que é, na realidade, a ética do medo. Né? O Deus castiga. Não faz tal coisa porque Deus castiga. Não faz isso, não faz aquilo porque Deus castiga. Não cometa o pecado, porque senão Deus castiga. Virá sobre ti a ira de Deus. E assim vai. Então, essa é a ética do medo. Né? Você coloca medo para poder dominar. Né? Você domina pelo medo, não pelo amor. Né? O Senhor Jesus nos domina pelo amor. Nós aceitamos a dominação, se bem que essa palavra não é uma boa palavra, né? Porque ela tem um caráter negativo. Né? Paulo dizia que ele era servo, ele era escravo de Cristo. Né?
São palavras difíceis, ruins, por causa da conotação. Mas, na realidade, eu quero ser dominado por Cristo, pelo pensamento de Cristo. Né? Daqui a pouco a gente vai ver algumas reflexões sobre isso. Então, é muito importante a gente entender que existe na nossa cultura essa história do Deus castiga. E isso é muito ruim, muito ruim, muito ruim, porque não é assim que Cristo pensa. Não é assim que Jesus ensina para nós. E eu vou tentar falar um pouquinho sobre isso para vocês. Sabe por quê? Porque vamos abrir lá em Colossenses 2, de 10 a 15. Eu vou abrir aqui e eu vou mostrar para você. Colossenses 2, de 10 a 15. Eu acho que é melhor, a própria palavra fala, né? Ela fala muito bem. Colossenses 2, de 10 a 15. Ele diz assim: estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estáis circuncidados, não circuncidados com a circuncisão não feita por mão do despojo do corpo, dos pecados da carne, a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Esse texto, irmãos, ele é fundamental para a nossa fé. E ele precisa ser entendido de maneira completa. Né? Porque existe aí uma certa poesia, existe uma certa riqueza na escrita do apóstolo Paulo aqui. Ele é muito feliz na maneira como ele conduz, né, as palavras nesse texto. Né? E Paulo, ele era um sujeito que tinha sido um grande fariseu dentro da cúpula do judaísmo daquela época. Ele era um sujeito fundamental dentro da religião judaica daquele momento. Então, Paulo conhecia com profundidade o Velho Testamento. Ele conhecia com profundidade a lei ordenada por Moisés. E ele fala assim, olha que texto interessante. Havendo riscado a cédula. O que significa riscado a célula? O que significa riscar a cédula? Ou seja, antes havia um decreto contra você. Existia vamos dizer assim, um procura-se. Tá certo? Ou existia assim uma ordem judicial dizendo assim: Hélio, você está condenado porque você fez assim, assim, assim na sua vida. Então, era isso que Paulo estava se referindo. Hélio, a partir de agora, vai ter esta condenação, esta ordem de condenação contra você vai ser riscada, vai ser rabiscada, invalidada. Aí Cristo pega esta cédula riscada, esta ordem e crava na cruz. Né? Ele está falando assim, ó, que era contra nós nas suas ordenanças. Que ordenanças? As ordenanças do Velho Testamento. Porque lá no Velho Testamento só agradava aquele Deus, aqueles que cumpriam toda a lei. Então, a cédula que era contra nós nas ordenanças do Velho Testamento, a qual de alguma maneira nos era contrária, ou seja, nos fazia merecer o inferno,
a morte, nos fazia caminhar em direção ao inferno e a tirou do meio de nós. Ele tirou essa condenação e cravou-a na cruz. Né? Então, irmãos, nós temos aqui um fato interessante, que é o que nós chamamos de graça. A graça nada mais é isso aí, que a gente acabou de ver. Isso é graça. É a vontade de Deus em nos perdoar. É o desejo de Deus praticar o perdão contra nós. Por quê? Porque nós temos uma ordem de entrada, um bilhete para entrar no inferno. Lembra que acho que eu cheguei a falar algumas vezes isso. Como é que você entra no inferno? Com um bilhete. Qual é o bilhete? O pecado. O pecado é o bilhete de entrada para o inferno. Percebe? Por isso que Jesus foi expulso do inferno. Ele não podia ficar lá, não tinha pecado. Né? A gente já falou isso algumas vezes. Né? Então, o que vem a ser essa graça? A graça é a vontade de Deus nos perdoar. O Senhor, o nosso Pai, Ele quer ter um relacionamento conosco. Mas de alguma maneira, como diz o texto, era contrário a nós. Nem Paulo sabia qual era essa maneira. Percebe? De alguma maneira, nós não podíamos entrar em contato com Deus, com o nosso Pai. É o Pai de Cristo, hein? Cuidado. Pai de Cristo. Eu e o Pai somos um, dizia Jesus. É esse Pai. Então, de alguma maneira, nós não podíamos entrar em contato com o Pai. E aí Jesus pegou esta condenação e levou para a cruz. E pagou. E riscou a cela. Não tem mais agora condenação para o Hélio. Hélio, você não vai mais para o inferno. Você não vai entrar mais no inferno. Sabe por quê? Porque eu tirei o bilhete de você. O bilhete de entrada para o inferno foi retirado da sua mão. Você não tem mais o bilhete para entrar no inferno. Agora você tem o bilhete para entrar no céu. Jesus trocou o bilhete. Maravilhoso isso, não é? Fala a verdade. Muito bem. O que significa graça? Então, eu já preguei isso aqui algumas vezes, né? Mas eu quero refrescar a memória de vocês. Né? O que vem a ser graça? Para poder falar sobre a ética do medo. Graça, no dicionário, significa reconhecimento, agradecimento, favor, estima, encanto, beleza. Isso é graça, no dicionário. Mas no cristianismo, graça está relacionado a perdão. Perdão. Em outras religiões, está relacionado a milagres. Mas no cristianismo, o verdadeiro cristianismo é esse, bíblico. A graça está relacionada à vontade de Deus em nos perdoar. Ou seja, o perdão de Deus. Percebe? Por falta de entendimento ou por simples má fé. É bem isso mesmo, tá? A religião baseada na ordem cristã, ou seja, em qualquer religião baseada no ordenamento cristão, estabeleceu um pensamento em que se eu não for bom o suficiente, Deus me castiga. Essa é a ética do pecado. Perdão, a ética do medo. Foi-nos preparado a nossa cultura foi preparada para que se eu não for bom, Deus vai me castigar. Você percebe que isso que eu estou falando para você fere aquele versículo que a gente acabou de ler? Então, aquilo que era contrário a mim foi rasgado, foi riscado. E Jesus cravou na cruz. Não faz sentido Deus castigar. Por que Deus castigaria o Hélio? Por que Deus castigaria alguém? Percebe? Se Ele é Deus de graça, Deus de perdão.
Ah, mas Hélio, você tem que lembrar o seguinte, de repente você fica pecando, Deus cansa. Né? Deus cansa. Existe aí alguns versículos que a gente precisa ler com mais cuidado com relação a isso. Precisa tomar cuidado com esse raciocínio. Mas Deus é Deus de perdão. E sempre quando a gente fala em arrependimento, a palavra arrependimento não é um sentimento. Cuidado, hein? Estou arrependido do que eu fiz. Oh, meu Deus. Estou arrependido. Arrependido não é sentimento. Não é aquele remorso. Remorso é sentimento. É uma coisa ruim que você sente aqui e fala, meu Deus, eu fiz aquilo. Como eu sou péssima pessoa. Isso é remorso. Né? Agora, arrependimento no Novo Testamento é mudança de conduta. Percebe? É mudança de pensamento. Mudança de atitude. Isso que significa arrependimento. Quando Jesus pregava lá, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, ele não estava falando assim, tenha um sentimentozinho aí de remorso, uma coisinha na garganta, porque não é isso que Jesus estava falando. Jesus estava falando assim, olha, mudem o jeito de vocês viverem, mudem, porque agora eu estou apresentando uma coisa nova para vocês, e essa coisa nova é o que vale. Então arrependam-se do que vocês vivem, da maneira como vocês vivem. Mudem a maneira de vocês procederem. É isso que Jesus estava falando. Entendeu? Então veja bem, não existe negociação com Deus. A gente não pode negociar. Percebe? Nós não podemos fazer isso. Isso é má fé. E Deus não trabalha com má fé. Percebe? Não existe assim aquela negociação. Não, peraí, eu vou andar certinho, vou fazer as coisas certinho, tal, não sei o quê, porque senão Deus vai se encher de mim, Deus vai ficar cheio de mim, e então vou fazer de conta que eu estou fazendo tudo certinho, mas, quer saber de uma coisa? Eu não consigo deixar de pensar, né? De desejar, Não, Deus não trabalha com má fé. Isso é má fé. Deus trabalha com o coração sincero. Aquele que se arrepende sinceramente muda a sua maneira de pensar e de agir. Isso é o que Deus quer de nós. Percebe? Ele quer sinceridade. O que você pode dar para Deus? Eu já falei isso. Você pode dar $1 milhão para Deus? Você pode dar essa casa para Deus? Você pode dar o seu carro? Não pode. Por quê? Porque Deus não precisa disso. Deus não quer isso. Aí Jesus falou assim, o meu reino não é deste mundo. Ou seja, Jesus rejeitou. Lá em Lucas 4, Jesus rejeita as riquezas. Ele falou, isso aí eu não quero. Não, isso aí eu não quero. Se ele quisesse, ele teria aceitado, mas ele falou, eu não quero, Satanás. Então por que eu vou dar a minha casa para Jesus se Jesus não quer a minha casa? Por que eu vou dar o meu carro para Jesus se ele não quer o meu carro? Ele não rejeitou para Satanás? Então eu vou chegar no ouvidinho de Jesus. Jesus, você me perdoa os meus pecadinhos? Aí eu te dou a minha casa para você. Você quer? Hã? Gostou da troca? Você me perdoa? E eu te dou a minha casinha para você. Irmãos, o que é isso? E pensamento nojento, não é? Jesus não precisa de casa. Aliás, ele falou assim, eu vou para o Pai, vou preparar morada para você, vou preparar uma casinha para você, vou preparar morada. Você não vai nem levar isso aqui para lá. Lá você vai receber uma morada nova, feita pelas mãos de Jesus. Mas vamos continuar aqui o meu raciocínio. Então, essa ideia de que eu preciso ser bom para merecer as coisas de Deus, irmãos, eu vou te dizer uma coisa que talvez você não goste de ouvir. Talvez você não queira nem ouvir o que eu vou te falar agora. Tá bom?
Mas não adianta você ser bom. Esquece isso. Você nasceu podre. Você nasceu mal. Você nasceu ruim. Essa é a sua natureza. Deu para entender? Então, esquece. Você nunca vai ser bom. Está entendendo isso? O dia que você for bom, tem algo errado na Bíblia. Porque não há uma pessoa sequer que faça o bem. Está lá em Romanos, capítulo 4. Um sequer. Ninguém é bom. Eu não sou bom. A Rosana não é boa. Ninguém é bom. Somos todos podres. O nosso coração é podre. A nossa mente é podre, porque nós somos criados por podres. Só existe um que é bom, que se chama Jesus Cristo. Daqui a pouco eu vou concluir esse raciocínio. Você vai ver que interessante. É meio assim, né? Fala, nossa, eu sou tão ruim. É, eu também sou. Eu sou pior do que você, pode ter certeza. Eu sou. Sou pior. Muito bem, esta mentira de que você precisa ser bom, ela foi fundamentada no Velho Testamento, em que aquele Deus exigia esforço dos seus fiéis para cumprir os mandamentos e estatutos, caso contrário, viria sobre ele a sua ira. Lá no Velho Testamento, logo depois que ele deu a lei para Moisés, ele falou assim, olha, cumpram tudo que está aqui, para que não venha a morte sobre ti. Acha para mim esse versículo, Eliette, que eu quero ler. Por favor. Eu sei que você sabe. Lá no Velho Testamento, se eu não cumprisse uma vírgula da lei, viria sobre mim a ira de Jeová. Você achou, Eliette? Hélio, é em Deuteronômio que Eu fala acho que é. 28, não é? É, bem Deuteronômio possível. 28. Deixa eu só compartilhar aqui. Vamos ver lá. Eu devia ter visto isso antes, né? Mas Deuteronômio 28, É. verso... Não sei, deve estar por aí. Então aquele que achar primeiro ganha um pirulito. Acho que não é nesse 9 aqui, ó, dá uma olhada. Não. Eu acho O que Senhor te confirmará para si com o povo santo, não. quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra me invocarão. Acha aí para mim enquanto eu vou falando aqui, Eliette, por favor. Tá. Procura aí, eu espero. Mas eu quero que você entenda, meu irmão, que no Velho Testamento, a ira de Jeová vinha para aqueles que não cumprissem a lei. Esse pensamento diverge completamente do Espírito de Cristo e do pensamento de Cristo. Quantas vezes Jesus falou assim, eu não vim para condenar o mundo, eu vim para salvar o mundo. Jesus falou assim, eu não vim para aplicar a lei, eu vim para cumprir a lei. Não é no verso 15, 28, 15? Vamos ver aqui. Dá uma olhada. Deixa eu compartilhar de novo. Pode ser, Eliette, pode ser. Vamos ver, verso 15. Ele fala assim, será, porém, que se não deres ouvidos à voz de Jeová teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os meus mandamentos e estatutos, que hoje te ordeno, então virão sobre ti estas maldições. Então virão sobre ti estas maldições. E aqui está uma relação de maldições, depois você lê aqui.
Tá bom? 28:15 em diante. Então, se você não cumprir todos os mandamentos, virão sobre ti maldições. Foi isso que Jesus falou? Eu fico meio assim assustado lá com o Velho Testamento. Mas Jesus me apazigua o coração. Ele me apazigua o coração porque ele não veio para fazer isso. Ele não veio soltar maldições, muito pelo contrário. Muito bem. Originalmente, ou teologicamente falando, a graça está relacionada ao perdão. Porém, tudo o que se estuda sobre perdão fica a pergunta: perdão do quê? Então nós precisamos entender essa questão do perdão. Vamos ver Colossenses 2, verso 13. Nós já lemos isso aqui. Ele fala assim: quando estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Que ofensas são essas? Ofensas porque você falou palavrão? Ofensas porque você pensou alguma coisa errada? Ofensa porque você assistiu um filme assim ou assado? Ofensa porque você desejou mal para alguém? Você sentiu raiva, você brigou, você passou alguém para trás, você não devolveu o dinheiro que deveria ter devolvido? É essa? Não! Não são essas ofensas. Essas daí são aquelas as quais você foi criado malvado, maldito, ruim, e você faz naturalmente. Porque é o que tem dentro de nós. A maldade da criação. Mas as ofensas que ele está falando aqui são aquelas ofensas lá do Velho Testamento. Porque você não cumpriu a lei. Se você tivesse cumprido a lei, você não precisaria disso aqui. Mas ninguém consegue cumprir a lei. A lei é fraca. Né? A lei é fraca. O próprio Paulo fala, né? Pela fraqueza da lei. A lei é fraca. Então você não consegue cumprir. Por isso que Jesus riscou a condenação. Ele riscou a cédula, que era contrária, e cravou na cruz. É esta cédula aqui, é esta maldição que você deveria receber de Jeová e não recebe porque Cristo pegou essa condenação e levou para a cruz. A sentença foi dada, que é a cédula, e foi riscada pelo amor de Cristo e ela foi levada por ele lá na cruz. Como a gente viu em Colossenses 2,14. Jamais nós iremos pagar por nossos pecados. Porque simplesmente é impossível você pagar pelos seus pecados. É impossível. Este pagamento exigiria a nossa morte. Esse pagamento de pecados exigiria a nossa morte e a nossa estadia no inferno. É assim que você paga o seu pecado. Você paga com a sua vida e com a sua estadia no inferno. Não foi assim com Cristo? Cristo não foi pregado na cruz injustamente, sem pecado? Aí ele foi lá para o inferno. Aí chegou no inferno, não tinha o bilhete do pecado, não pôde entrar. O inferno devolveu. Falou, não, seu lugar não pode ser aqui. Eu já preguei isso no domingo passado. A morte, ela foi criada por causa do pecado. Por isso que Jesus nos dá a vida eterna. Porque quando Jesus sobe na cruz e morre injustamente, ele vence a morte. Porque a morte foi criada para quem pecou. Como eu aceitei a Cristo como meu Salvador. Como eu mudei a minha maneira de agir. Embora eu seja mau, mas eu quero mudar. E é isso que conta para Deus. Aí o inferno acabou para você. Acabou o inferno para você. Não dá
Olha, se você aceita o sacrifício de Cristo para a sua vida e se arrepende, ou seja, muda, se converte, o inferno não serve para você. A morte não serve para você. Por isso que ele nos dá a ressurreição e vida eterna ao lado do Pai. Isso é maravilhoso, irmãos. Essa é a obra de Cristo. Se nós não entendermos isso, e não há nada que você faça, não existe um dedo que você mova para entrar nos céus e para sair do inferno. Não existe. Quem fez isso foi Cristo. Cristo fez isso por você. Então não adianta você falar assim, ai, eu tenho que ser bonzinho, senão Deus vai me castigar. Não existe isso, irmãos. Isso é coisa de gente com má fé. Gente mal intencionada para encher a igreja e dar dinheiro. É isso. Lembra da venda de indulgência? Você sabe o que era a venda de indulgência? Lá nos idos de 1400 e 1500, até pouco antes, eu não sou bom de história, mas o que acontecia? Acontecia o seguinte, a Igreja Católica precisava construir todo aquele monumento que é Roma, ou pelo menos a região ali do Vaticano. Como é que eles iam conseguir dinheiro para construir tudo aquilo? Vendendo perdão. Era a tal da indulgência. Ó, você tem pecado? Ah, eu tenho. Então faz o seguinte, ó, eu vou te dar aqui um título assinado pelo Papa. E aí, quando você chega lá no céu, você mostra que você vai entrar. E você foi perdoado pelo Papa. Olha aqui. Desculpa, irmão, não tenho palavras para falar uma coisa dessa. É uma coisa abjeta. Abjeta, totalmente abjeta. Venda de indulgência. Assim eles construíram o Vaticano, ficaram ricos. Por quê? Porque ninguém podia ler a Bíblia, ninguém podia ver direitinho o que estava acontecendo lá na palavra, não entendia muito bem quem era Cristo, tal, não sei o quê. Ah, então é para perdão para entrar no céu. Ah, então eu compro. Eu tenho dinheiro, eu compro. Percebe? Naquela época você não tinha acesso a isso aqui. Ó, ninguém tinha acesso. Ninguém podia ler a Bíblia. Quem detinha o poder de ler e interpretar a Bíblia era a Igreja Católica, somente. Entendeu? Jamais iremos pagar os nossos pecados, porque simplesmente é impossível. Esse pagamento exigiria a nossa morte e a nossa estadia no inferno. Necessitamos de perdão. O homem foi concebido em pecado. E eu estou dizendo aqui para vocês, não tenta relacionar pecado com sexo, porque são coisas diferentes. Tá certo? É muito comum as pessoas acharem que pecado e sexo são a mesma coisa. Não tem nada a ver. Não é isso que eu estou falando. Tá certo? Lembrem-se que o pecado foi introduzido no mundo através de um homem. Lembra disso? Adão. Então, meus queridos irmãozinhos, você não vai para o céu porque você é bonzinho, porque você faz, porque você dá esmolinha, porque você dá dinheirinho. Você não vai para o céu porque você, não deseja mal para ninguém, porque você... Não, você não vai para o céu por causa disso. Sinto muito. Sinto muito te dar essa notícia. Você vai para o céu por causa do sangue de Cristo. É o sangue de Cristo que te faz apto a ir para o céu, para a ressurreição. Não existe a ética do medo mais. Existe agora a graça, que é a única coisa que nos faz entrar no reino de Deus. O perdão por causa do derramamento do sangue de Cristo. Um homem sem pecado foi levado à morte para o lugar dos pecadores. Ele foi levado para um lugar de pecadores, um homem sem pecado. É por causa disso.
você tem o perdão e entra no céu. Esquece a sua aparência, você, né? Preciso fazer uma plástica aqui no meu nariz, está muito grande, minha orelha então nem se fala. Eu vou pintar o meu cabelo, está ficando grisalho porque eu estou ficando velha, melhor. Eu ficar bem bonito, vou emagrecer, porque senão Jesus não vai ter força para me levar. Irmãos, que pensamento pernicioso, pernicioso. Presta bem atenção. Eu vou te falar agora. Quando nós fomos gerados e recebemos uma herança. A herança de Adão e Eva. A herança do pecado. Ou seja, temos uma tendência natural para a morte. Nós temos essa tendência. O homem foi feito para morrer. A nossa carne, o nosso corpo, está sob a ação do tempo. E é o tempo que executa a morte. Se o tempo não passasse, eu não envelheceria. Eu não ficaria doente e eu não morreria. Mas como o tempo passa, eu envelheço, eu mais perto chego da morte. E o inferno, como eu disse, foi criado para aqueles que têm essa tendência. O inferno foi criado para quem vai morrer. Percebe? Porque quem vive não vai para o inferno. Só vai para o inferno quem morre. Graças a Deus, o Senhor Jesus nos dá a vida eterna. Ele não deixa com que você entre. Por quê? Ele assumiu os seus pecados. Ele pegou para ele. Tá certo? Houve muitas tentativas, né, de se colocar o homem numa condição de aproximação para Deus ou deuses, né? E todas falharam. Ninguém pode se achegar a Deus, né, cheio das suas impurezas e manchas. Não dá para fazer isso. Aí, não sei se você percebeu, eu falei que Deus ou deuses, né? Porque lá no Velho Testamento, a palavra Deus lá em Gênesis é Elohim. E Elohim em hebraico é plural de Deus. Deus é Eloá. Elohim é deuses ou anjos. A lei mosaica não foi capaz de aperfeiçoar o coração humano. Se você quiser anotar, está em Hebreus 10, verso 1. Hebreus 7, 18 e 19. Jesus sabia dessa fraqueza da lei. Jesus sabia que a lei não podia aperfeiçoar o coração do homem. A lei não mudava o coração, mas impedia atitudes. Percebe? Então, você não mata, porque senão você morre. Você não fura o olho do seu irmão, senão eu furo o seu. Você não corta a mão do seu irmão, porque senão eu corto a sua. Ele tem o direito de cortar a sua. Percebe? Era assim, olho por olho, dente por dente. Então, eu não vou furar o olho do meu irmão, não é porque eu amo o meu irmão, porque eu tenho medo de perder o meu. Entendeu ou não? Interessante isso, né? Não é verdade? Eu não vou fazer tal coisa porque eu posso morrer. Deus pode me matar. Era assim lá no Velho Testamento, era desse jeito. Jesus sabia dessa fraqueza da lei. E foi isso que impulsionou Jesus a fazer a obra da redenção. Né? Jesus viu que o homem não tinha solução. Amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, não vá para o inferno. Percebe? Mas tenha vida eterna. Existiu um amor tão grande no coração de Jesus, mas tão grande, tão gigantesco, que ele não se aguentou. Ele se sentiu responsável pelo nosso bem. Ele amou a nós, ele nos amou, porque ele queria o nosso bem. Jesus não consegue mandar maldições. Percebe?
aquilo que a gente leu lá em Deuteronômio. Jesus não consegue fazer aquilo. Não dá. É contra a natureza de Cristo, percebe? A natureza de Cristo é a natureza do Pai. Jesus falava, eu e o Pai somos um. Felipe, eu e o Pai somos um. Tenho estado tanto tempo convosco que não tem me reconhecido, Felipe? Jesus e o Pai são um. Ora, se Jesus não pode fazer aquilo que está lá no Velho Testamento, o que você conclui? Que o Pai também não consegue. Nós lemos agora aqui, ó. Se você não cumprir todas as ordenanças, virão sobre ti as seguintes maldições. Jesus nunca disse isso. O Pai nunca disse isso. Porque não é da natureza do Pai e não é da natureza, por consequência, de Jesus. Senhor, quer que mandemos fogo dos céus para que os consuma, como assim pensou Elias? Jesus, vocês não sabem de que espírito sois. O Filho do Homem não veio para condenar o mundo, mas veio salvar o mundo. Portanto, não há o que o homem possa fazer para se salvar. Não existe. Esquece. Você não precisa ser bonzinho, não. Tá? Sabe por que você não precisa ser bonzinho? Porque você não vai conseguir. Ninguém consegue ser bonzinho. Todo mundo é mau. Todo mundo é pecador. Então esquece. Não se sinta culpado por isso. Porque você não é bonzinho. Porque você é podre por dentro. Que nem eu. A culpa não vai te livrar da condenação. O fato de você se sentir culpado não vai te livrar da condenação. Ah, não faz isso porque senão Deus castiga, Deus condena. A sua culpa não te livra da condenação. Somente o sangue de Cristo, a morte de Cristo, essa pode te livrar da condenação. Por meio da fé. Então você pega, por fé, a obra de Cristo para você. Agora, sabe do que você pode fazer? É uma coisa bem legal. Quer ver? Vamos abrir. Esse versículo é maravilhoso. Efésios 2. Vamos fazer uma pequena análise de Efésios capítulo 2, que esse capítulo é maravilhoso. É já por demais conhecido de vocês. Vocês conhecem de cor e salteado, mas tem umas palavrinhas aqui em Efésios que são show de bola, sabe? Paulo estava inspirado pelo Espírito Santo quando escreveu isso aqui. Ele fala assim, e vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados. Ou seja, ele nos deu vida porque nós estávamos mortos nas ofensas. Ou seja, a gente não cumpria a lei do Velho Testamento. Não é a ofensazinha porque você desejou mal para o seu vizinho que fez barulho à noite. Não é essa ofensa. E não é o pecado pelo fato de você não ter devolvido o troco corretamente. Não é esse pecado. É o pecado de você não ter cumprido lá as leis que estão lá no Velho Testamento. Como a gente leu agora há pouco. A gente leu agora há pouco em Deuteronômio capítulo 28, verso 15. Em outro tempo, andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Você, pelo fato de não fazer aquilo lá, você é um desobediente. Entre os quais todos nós antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira.
Quando ele fala assim, filhos da ira, é aquela ira que estava lá. A ira de Deus. Como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Nos ressuscitou. Por quê? A ressurreição é justamente aquela troca de bilhete. Sabe o bilhetinho que você tem para entrar no inferno? Jesus foi lá, pegou para ele e te deu um outro bilhete. E é esse aqui, ó. É esse bilhete aqui, ó. Tá vendo? Para mostrar aos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Ou seja, não tem outro jeito de você ser salvo, a não ser que seja pela graça. Não é pela sua obra. Não é pelo seu medo. Não é pela sua culpa. Culpa, medo, obra, isso aí não leva a Deus. Nada vai te tirar da condenação, a não ser o sangue. Isso não vem de vós. É dom, é dádiva. É a mão aberta de Deus para vocês. Não vem das obras, não tem jeito, não tem coisa que você faça para entrar no céu. Não, nada. Nada que você faça pode fazer você entrar no céu. Mas a obra de Cristo pode. Para que ninguém se glorie. Por quê? Somos feitura sua, criados em Cristo Jesus. Ah, agora vem. Vem aquilo que nós podemos fazer. Eu sou podre. Eu sou pecador, mas o que eu posso fazer? Eu posso fazer boas obras. Mas não que essas boas obras me fará levar a Deus. Não. Mas Deus, por causa do amor dele no teu coração, você vai ter um desejo enorme de fazer boas coisas. O Espírito Santo vai te constranger ao ponto de você falar assim, meu Deus, como eu sou ruim, eu preciso fazer alguma coisa para alguém. Meu Deus, eu preciso ajudar aquele irmão. Meu Deus, eu tenho que fazer tal coisa. Deus preparou para que andássemos nas boas obras. Ele não está falando aqui que Deus preparou você para ser bom. Bom você não é, mas você pode andar em boas obras. Por isso que Paulo fala assim, que vos revistais de Cristo. Por quê? Porque a roupa que você usa é podre. Mas a roupa mesmo, a roupa boa, é a roupa de Cristo. Revista-se de Cristo. Deu para entender, irmãos? Para que serve boa obra? A boa obra serve somente para que a gente ande nelas. Vou parar aqui a partilha. Você entendeu? A boa obra você faz por amor a Cristo, não é para entrar no céu. Sabe por quê? Porque a obra de Cristo nos constrange. O amor de Cristo é tão grande e eu quero ter o amor de Cristo. Eu quero ser igual a Cristo. Eu preciso ser igual a Cristo. Espírito Santo me ajuda. Aí o Espírito Santo vai e te ajuda. Percebe? E você faz boas obras. Por amor a Cristo. Não é por amor ao céu. Não é para se redimir dos seus pecados. Não adianta você fazer qualquer coisa. Você não vai se redimir dos seus pecados. Quem redime você, quem apaga os seus... é Cristo, o sangue de Cristo na cruz. Ande em boas obras, porque você leu lá agora, você viu o que Deus quer. Que nós andemos em boas obras. Então faça isso. Não é porque você é bonzinho, é contra a sua natureza. Mas porque você ama Cristo, então você faz as boas obras. E não é porque você é bonzinho. Ninguém é bonzinho. Percebe? Então, para de se culpar. Meu irmão, para de se culpar. Você tem culpa. Você não precisa se culpar. Todos nós temos culpa.
Então não adianta ficar com sentimento de remorso, de angústia, de culpa, porque eu... Não adianta. Isso não leva você a Deus. O que leva você a Deus é o sangue de Cristo. E o que faz você ficar revestido de Cristo é andar em boas obras. Vai lá, faça o bem. É contra a sua natureza fazer o bem. Percebe? É contra. É contra a natureza humana. Ninguém quer abrir o bolso e dar dinheiro para mim. Ninguém quer fazer isso. Percebe? Essa é a natureza do homem. A natureza do homem é pegar o dinheiro, pôr no bolso e ir embora. É comer nos melhores restaurantes. É fazer... Se tem gente passando fome, se tem gente... Eu quero que se dane. Entendeu? Não faça boas obras porque você é bonzinho, porque você não é. Faça boas obras porque você ama Cristo. Faça boas obras porque Deus pediu para você fazer isso. Faça boas obras porque a obra de Cristo resulta na sua vida. E é isso, irmãos. Eu preparei aqui uma lista de maldades, mas eu acho que a gente já está avançado no horário e nós precisamos fazer a Santa Ceia, né? Existe uma lista de maldades aqui que eu queria até falar para você, mas não precisa. Todo mundo sabe que é mal, né? Ninguém presta. Ninguém. Mas o dia que você aceitou a Cristo, o dia que você aceitou Jesus, Ele te deu poder para ser feito filho de Deus. Olha que tremendo isso. Ele não deu poder para você ficar bonzinho. Deu para entender? Não deu. Precisa abrir lá, João capítulo 1, verso 12? Não. Lá não está escrito assim, ó. E Deus, como é que é? Vou abrir aqui, peraí. Eu vou abrir aqui. Eu gosto muito desse texto, é maravilhoso. João 1, 12. Ele fala assim, olha. E todos quanto receberam, deu-lhes o poder para serem feitos bonzinhos. É isso que está escrito aqui? Está escrito aqui, ó. Deu-lhes o poder para que sejam feitos bonzinhos. Não está escrito isso, irmãos. Mas ele deu o poder de ser feito filho de Deus. Mal do jeito que você é. Mal. Ruim. Podre do jeito que você é. Mas ele te deu o poder para ser feito filho. Sabe como que você é feito filho? Crer no seu nome, ó. Ele não está falando assim, aqueles que são bonzinhos. Porque ninguém é bonzinho. Desculpa te dar essa notícia. Mas é a mais pura verdade. É isso que torna a obra de Cristo gigante. É isso que torna a obra de Cristo a coisa mais importante da nossa vida. É isso que torna a obra de Cristo a coisa mais grandiosa do universo. É a morte de Cristo na cruz, para que você não fosse contado entre os culpados. Porque culpados nós somos. Mas a obra de Cristo tira você da lista de culpados. E porque você ama Cristo, e porque você ama a obra de Cristo, você tem fé no nome do Senhor Jesus, mesmo sendo podre, por dentro você anda em boas obras. Você anda em obras dignas de Deus. Não para você entrar no céu, mas porque o Senhor Jesus quer que você ande em boas obras. Amém? Deus te abençoe. Pensa bem nisso que eu acabei de falar. Volta a fita, volta a gravação, vai lá nos textos, dá uma olhadinha, que você vai ver como essa obra de Jesus ela é fenomenal. É a coisa mais incrível do universo. O amor de Cristo por nós, que nos transforma e nos tira da lista de condenados e nos põe na lista
dos filhos de Deus. Glória ao Senhor Jesus. Amém. Só um segundinho para eu parar a gravação, eu já volto.